Saúde e longevidade, uma dose de conhecimento para uma vida mais saudável. Que coisa boa é poder fechar a semana aqui no nosso estúdio CBN Cuiabá, falando de saúde, de longevidade, compartilhando conhecimento e tudo pronto por aqui, portas em automático para a gente começar mais um faleiro que muito te interessa. Na bancada conosco hoje, o nosso anfitrião, Dr. Adalberto Novaes, ele que, além de contribuir, tem uma simpatia, um carisma que já ficou aqui conhecida pela nossa audiência e que convida profissionais competentes sempre para a gente abordar um assunto importante. O convidado dessa tarde é o Dr. Rafael Amaral, urologista. E olha só, em pauta, cirurgia robótica em Cuiabá é uma realidade, sim, e a gente pode provar ouvindo os profissionais que estão aqui conosco hoje. Doutor Adalberto, seja muito bem-vindo. Como é o nosso primeiro programa juntos, ainda dá tempo de desejar um feliz e abençoado 2025. Chegamos com tudo para mais um ano de muita informação boa, é isso? Isso mesmo, Marcela. Boa tarde. Vai ser um ano de muita luz, muito abençoado por Deus, com certeza. E nós temos que fazer a nossa parte, né? Estamos fazendo aqui. Estamos fazendo, contribuindo e trazendo boas informações sérias, com compromisso com o nosso ouvinte CBN. E eu já estava com saudades de você, também, do João Edson, com vontade de retornar ao aprendizado que eu sempre tenho nessa bancada. Eu não vi o senhor desde o ano passado. Eu também. Já tem um mês, já. Né? Pouquinho. Já. É quase isso. E pouco a pouco nós vamos nos acostumando com esse 2025, Verdade. Que promete muitos desafios, mas que também promete muitas realizações. Nós vamos ter oportunidade de ter um ano muito bom, muito abençoado. Eu acredito. E quem o senhor convidou? Já adiantei, mas fala um pouco do nosso convidado, desse convite, desse assunto que o senhor escolheu para a gente conversar hoje. Nós vamos usufruir muito dessa tarde, dessa hora de bate-papo aqui com o nosso colega Rafael Amaral, que eu acompanho há alguns anos. E ele, como você, o João Edson, é outra pessoa brilhante. E nós temos pautado por isso, né? Trazendo pessoas interessantes, realmente com conhecimentos que possa contribuir para a nossa comunidade. E algo que parecia surreal, que a gente falava, assistia aqueles filmes ficção, né, João Edson? Sim. Né, de robôs, e agora nós estamos falando de cirurgia robótica. No nosso primeiro programa do ano de saúde e longevidade, nós trouxemos aqui o Dr. Fernando Santos para falar sobre a base da pirâmide, do tratamento, da saúde de todo o nosso Brasil, que é a atenção primária. E hoje nós estamos trazendo lá o ápice, a outra face, né? Que se a atenção primária resolve 80%, 90% das situações de saúde, dos problemas, nós estamos falando daquela situação hoje que precisa de muita tecnologia e nós temos disponível profissionais e parque tecnológico aqui em Cuiabá para a gente proporcionar isso para a nossa sociedade. E é isso que nós vamos tratar com o Rafael. Já pedi para o Rafael se apresentar, falar da sua formação, Rafael. E ele tem algumas curiosidades muito interessantes na formação dele que ao longo do programa eu vou poder pensar e trazer para o público. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje numa bancada tão qualificada. Agradeço ao Marcelo, ao João, ao professor Adalberto, que é um exímio cirurgião, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande também, uma pessoa que, além de um excelente profissional, é um excelente ser humano também. Tá? Eu acho que isso, na atenção da saúde, é uma coisa de suma importância. E a cirurgia robótica é uma coisa que fascina. Eu achei muito interessante o que o senhor falou, né? Eu trouxe a atenção primária e nós fomos para a atenção terciária agora. Nós saímos realmente lá da base da pirâmide, que representa aproximadamente 80% do atendimento hoje da população, e partimos para a atenção terciária, que aí engloba a cirurgia robótica, que entra a alta tecnologia. E hoje, com essa intersecção também da robótica com a inteligência artificial, então nós vamos ter muito a falar, muito a conversar. Cuiabá realmente foi muito privilegiada, tá? Nós tivemos a instalação da plataforma robótica aqui há 1 ano e meio, mais ou menos, o primeiro robô chegou. Chegou um robô de uma empresa consolidada, é o robô mais difundido no mundo, que é a plataforma da Vinci.
E isso proporcionou um ganho muito grande para a população cuiabana, tá? Talvez o calcanhar de Aquiles que fica em relação a isso ainda hoje é a questão do custo desse procedimento, que aí nós vamos falar mais adiante, e essa tecnologia ela traz diversos benefícios para o paciente. Hoje ela é utilizada em diversas especialidades dentro da cirurgia, sendo que a urologia está na vanguarda, porque o que fez muito desenvolver esse tipo de tecnologia no mundo foi justamente o implemento dela dentro da urologia, principalmente quando falamos em relação ao tratamento do câncer de próstata, que é o tumor mais comum no homem. Doutor Rafael, o senhor já fez uma abordagem inicial brilhante, já inclusive provocando essa atenção e essa reflexão nesse faleiro que é tão valioso com a nossa audiência. Você já sentiu aí o tom dessa conversa importante também. A gente está no início de ano, muita gente se programando para aquele check-up, para aquela atenção e buscando muitas vezes uma tecnologia fora que você não sabia que está aqui na nossa Cuiabá, ao seu alcance, com profissionais competentes para tanto. Mas com isso, doutor, a gente pulou uma parte tão valiosa desse programa, que é aproximar os nossos convidados da nossa audiência. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes e sei do seu currículo, da sua trajetória profissional, mas para quem não conhece, eu faço questão de, mais uma vez, o senhor se apresentar, falar da sua história profissional, para quem está lá entender o nível do currículo e da capacidade de quem senta aqui nessa bancada para compartilhar conhecimento com você. Então, meu nome é Rafael Amaral, né? Eu sou médico urologista. A urologia é uma subespecialidade da cirurgia geral. Então, nós na graduação, nós fazemos 6 anos de cirurgia na graduação. Eu graduei aqui em Cuiabá, depois fiz mais 2 anos de cirurgia geral, depois seguido de mais 3 anos de residência e especialização em urologia, depois fiz mais 1 ano de cirurgia urológica minimamente invasiva, que é uma área que a gente passa para essa parte de cirurgias mais complexidade um pouco maior, mas de uma forma menos invasiva. E posteriormente eu fiz uma subespecialização também em cirurgia robótica. Então só nesse trajeto aí entre a graduação e a formação já se passaram em mais ou menos 13 anos. Entendeu? Só nessa parte de formação. E o Amaral, quando a gente fala cirurgião robótico, né? Muita gente pensa, fala, esse cara deve ter se formado, a formação em urologia dele deve ser nos States, né? Nos Estados Unidos, ou em Londres, ou no mínimo em São Paulo, né? E para que fique bem claro isso aí, nós temos locais de formação aqui em Cuiabá muito consistentes, muito bons, e o Rafael Amaral, esse cara que faz cirurgias de alta complexidade, que vem gente do Brasil todo para tratar com ele. Ele é formado aqui em Cuiabá e fez residência em urologia lá no Hospital Universitário Júlio Miller, da Universidade Federal de Mato Grosso, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Rafael e acompanhar um pouco da trilha da jornada dele. Já era muito diferente naquela época. Não, perfeito. Eu acho que assim, nós temos um excelente celeiro de formação de médicos aqui em Cuiabá. Ontem nós estávamos na solenidade de formação dos novos especialistas aqui de Mato Grosso, da Universidade Federal de Mato Grosso, e é muito gratificante você ver que estamos formando realmente profissionais extremamente qualificados que vai beneficiar toda a população mato-grossense no acompanhamento e na prestação de um serviço de saúde de qualidade. E eu tenho muito orgulho disso e tenho muito orgulho dessa trajetória também. Eu vou fazer a primeira pergunta. Se ele passar, você faz a segunda. Você é cuiabano? Não sou cuiabano, mas sou mato-grossense. Segurei a minha. Agora vocês vão... o pessoal vai até me agradecer. Eu nasci na maior metrópole do sul do estado de Mato Grosso, uma cidade chamada Itiquira. Conheço. E aí a família tinha lá assim, Itiquira e Rondonópolis. Depois eu mudei para Rondonópolis, depois eu acabei vindo para Cuiabá. Uma passagem por São Paulo também nesse inteirinho aí, nesse intervalo. Mas me criei no interior, morei até meus 13 anos de idade. E eu sempre falo assim que eu tive uma infância que realmente foi uma infância que transcende assim os dias atuais. A infância realmente muito maravilhosa. A infância no interior é muito gratificante.
O senhor queria que eu perguntasse se ele nasceu no Hospital Geral. Se ele falasse que era cuiabano, você ia perguntar se nasceu no Hospital Geral. Você conhece Tiquira? Eu conheço, porque a minha terra do coração é Rondonópolis. Minha mãe mora lá, eu cresci lá em Rondonópolis. Cheguei em Rondonópolis com 7 anos de idade e saí com 18. Então eu tenho grandes amigos e conheço Tiquira, porque tinha festa boa lá, professor. E a gente ia lá. O senhor entrou naquele rio já passou na... Não, professor. Lá, ia na festa do peão, professor. Eu sou dessas. Mas você viu o rio? Vi, professor. Desce lá bonito. Eu aprendi a nadar nesse rio. E muita É. gente, às vezes... Mandar um abraço pro Hernandes, meu amigo, que é de Tiquira, estudou comigo lá no Positivo da Tia Rita, um querido, sempre que pode, ele tá ouvindo, assistindo a gente por aqui. Eu já vi muita gente deixando de caiaque lá, mas eu nunca entrei dentro, fico no barranco olhando. Olha só, é um assunto tão valioso, e você que está ouvindo, que, nossa, nem sabia da robótica, e você falou da formação, vamos fazer um apanhado histórico, se puder, doutor Rafael, falando um pouco da cirurgia robótica, onde ela nasce, também como chega ao Brasil, e esse desempenho, essa característica de contribuir com alta tecnologia, para quem ainda tem um pé atrás, para quem fala, mas será mesmo que funciona? Conta um pouco, fazer esse apanhado histórico para quem não é familiarizado com assuntos, poder ter mais informação a respeito. Esse conceito de cirurgia minimamente invasiva começou há quase 200 anos, né? No Hospital John Hopkins, nos Estados Unidos, foi onde começaram os primeiros protótipos de interesse por isso aí. Aí veio o desenvolvimento também da questão da anestesia, que foi uma coisa importante. Os primeiros procedimentos endoscópicos que vieram sendo feitos depois. Posteriormente, a primeira cirurgia minimamente invasiva mesmo foi em 1981. Foi uma apendicectomia, uma cirurgia de retirada de apêndice. No Brasil, a primeira cirurgia laparoscópica, que é considerada minimamente invasiva também, que é uma cirurgia de furinhos, foi feita em 1990, que foi uma colecistectomia. A primeira cirurgia robótica mesmo a nível mundial foi realizada em 1997, entendeu? Foi realizada na Bélgica, por um cirurgião belga. Um ano depois, foi feita nos Estados Unidos, foi até uma reconstrução tubária, e 2 anos depois, a plataforma robótica desenvolveu a certo ponto que fizeram até a primeira, foi considerada a cirurgia transoceânica. Um colega na França acabou operando um paciente nos Estados Unidos, entendeu? E daí foi só uma ascendência para a cirurgia robótica. Ela foi aprovada pelo FDA, que é a Anvisa norte-americana, esse tipo de procedimento, e foi uma crescente exponencial. Surgindo a primeira plataforma robótica, em 2009 surgiu um robô um pouco mais avançado, com mais tecnologias, que é o Da Vinci SI, que veio já com algumas transformações mais importantes. 2014 chegou a terceira geração, que é um robô XI, que é um robô mais articulado, que proporciona movimentos melhores. 2018 o X e 2019 o SP. E no mundo hoje, nós temos diversos países já com plataformas em desenvolvimento. E no Brasil, hoje, nós temos mais ou menos 3 tipos de plataformas robóticas já. Tem essa que é o Da Vinci, que é a mais consolidada, e nós temos também em São Paulo, em alguns locais, e aqui em Cuiabá também, agora no Hospital do Câncer, chegou mais uma plataforma robótica. Então, quando eu falo que Mato Grosso está muito privilegiado em relação ao tratamento de cirurgia robótica, não é à toa. Nós temos 3 plataformas robóticas em Cuiabá. Só para vocês terem uma noção em termos de comparação, Campo Grande não tem robô. Goiânia teve robô 1 ano antes daqui. Goiânia é uma cidade de quase 3 vezes a população de Cuiabá, entendeu? Acabou Brasília absorvendo um pouco em relação a isso. Então, na época, eu até fiz um artigo, eu até falei, esse é o robô do oeste do Brasil. Se você pegasse uma linha de fronteira da toda a região oeste, nossa, o robô mais próximo era o robô de Cuiabá. Quantas capitais não tem ainda? Você tem noção? Olha, o robô hoje está presente em 18 estados brasileiros, entendeu? Então, 27 com o Distrito Federal, né? 9 estados não tem. Acho que alguns estados da região norte, Mato Grosso do Sul não tem, Rio Grande do Norte eu acredito que não tenha também, e salvo engano a Paraíba também não tem. Ô João, essa brincadeira é brincadeira, mas com um tom sério, né? Tem muita gente ouvindo o programa que gostou dessa informação do Rafael, né? Que Campo Grande não tem, né? Marcela, eu não sei qual a Marcela tá quieta. Gente, é óbvio, é uma coisa tão transparente que Cuiabá deixa Campo Grande no chinelo em todos os sentidos e os aspectos, professor. Eu estou falando de uma forma tão elegante, não me manifestei com empolgação, porque envolve saúde, doutor. Mas eu gostaria até que Campo Grande tivesse, ou se movimente a partir dessa entrevista, mas o cenário é sempre assim, professor. Ou eles podem vir aqui em Cuiabá podem e conviver com a gente, que eles voltam um pouco mais simpáticos.
Passa pelo menos E olha quem uns tá 6 falando, sou eu que tô meses para a falando isso, simpatia mudar. E como isso é bacana, Marcelo, tem colegas de Campo Grande trazendo paciente de Campo Grande para operar em Cuiabá. Esse sentido inverso, antigamente, era quase impensável. Sim. E hoje já tem colegas trazendo de lá, de Campo Grande, vindo operar em Cuiabá, deixando de ir para São Paulo. O Rio. único caminho antes era São Paulo, né? Exatamente. Falou a cuiabana nascida no Hospital Geral. Aqui tem um nascido também. Tem um pé em Várzea Grande, mas tá lá, né? A gente precisa Já fazer. estou pensando aqui quanto tempo nós vamos ter uma plataforma lá em Várzea Grande, né? Doutor. A grande Várzea Grande, Já né? fica essa pergunta para o próximo bloco. Nós precisamos fazer aquela pausa tradicional, né? A doutora Adalberto já conhece, o doutor Rafael. O repórter CBN chega a cada meia hora, trazendo as principais notícias do país. Mas olha só, é o tempo também de você registrar a sua pergunta. Qual é o seu interesse nesse assunto de cirurgia robótica? Está pesquisando a respeito? Conhece um amigo, um familiar? Manda para cá que o doutor Rafael responde, o doutor Adalberto também aqui participando conosco. É um assunto muito valioso e a gente vai trazer os detalhes para você em primeira mão, começando o ano com esse assunto que é tão importante. É uma pausa bem rápida, não saia daí, não abra mão da sua companhia. Em menos de 3 minutos a gente está de volta. Às 36 minutos, sexta-feira, 17 de janeiro de 2025. Você que ligou seu rádio agora, você que se conectou conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Seguimos com o segundo tempo do nosso Saúde e Longevidade, esse quadro que é tão importante para contribuir aí na sua saúde. Os nossos convidados desta tarde, Dr. Adalberto Novaes e também Dr. Rafael Amaral, urologista e em pauta cirurgia robótica aqui na nossa capital, que é uma realidade e os doutores estão trazendo detalhes dessa tecnologia tão valiosa. E eu já vou começar, doutor Rafael, se me permite, com um questionamento que apareceu bastante por aqui, mas a Lu, ela já deixou a pergunta, está sempre conosco, ela está dizendo: Marcela, pergunte por favor, doutor, se as cirurgias elas são específicas, quais são elas, ou pode ser qualquer um pode fazer, pode ser feita para qualquer pessoa, por robô. Explica para a gente melhor a indicação da cirurgia robótica. É a Lu que está perguntando para o senhor, doutor Rafael. Teoricamente, a cirurgia robótica ela pode ser aplicada a qualquer tipo de procedimento cirúrgico que é feito de forma minimamente invasiva por laparoscopia, ou cirurgias abertas também. Só que existem algumas cirurgias que os benefícios delas são bem maiores, entendeu? Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia de vesícula, que é uma cirurgia comum, que é muito bem feita, por laparoscopia é uma cirurgia muito consolidada. Então, assim, os benefícios são muito poucos em relação à cirurgia robótica. A não ser que o paciente fale: não, realmente eu quero fazer por robô, entendeu? Agora, cirurgias como a cirurgia de próstata, que é uma cirurgia que você tem que ter uma identificação melhor das estruturas, uma preservação das estruturas nobres, uma cirurgia de nefrectomia parcial também, cirurgias no tórax, tá? Que são cirurgias também mais delicadas. Hoje também na otorrino, começou a se utilizar, adaptar os robôs também para fazer cirurgias para movimentos mais delicados. Então, assim, a cirurgia robótica ela vem com grande ênfase nisso aí, tá? Mas agora, cirurgias já mais consolidadas, vamos supor, uma cirurgia de hérnia, é uma cirurgia que você tem que sentar e conversar com o paciente, discutir os riscos e benefícios. Por quê? Querendo ou não, a cirurgia robótica hoje ainda tem um custo agregado a ela, né? Ela tem um valor, ela é uma cirurgia que ela não está ainda no rol da ANS, então não tem cobertura dos convênios, tá? Existem alguns hospitais públicos no país que têm essa plataforma, mas ele tem que ser subsidiada para fazer algumas cirurgias. Isso acaba onerando um sistema único de saúde, que é um sistema que já tem suas limitações. Mas é uma cirurgia que, a priori, pode ser empregada em diversas áreas mesmo da cirurgia. Doutor, o ouvinte pode ter ficado com alguma dúvida com relação ao SUS. Inclusive, o seu Pinheiro pergunta em Várzea Grande, o senhor disse subsidiado, mas em alguns estados está disponível? Como é que funciona na prática? Porque essa pergunta apareceu aqui também do ouvinte, principalmente com a preocupação da população das filas, da espera por cirurgias. Essa cirurgia, como eu falei, ela não está no rol da ANS. A ANS é a agência reguladora do sistema... Agência Nacional de Saúde, né? Para o público entendeu? Que não está acostumado com a terminologia. Isso. Então, ela não está nesse rol, ou seja, ela não está permitida a ser feita, tá? Você não recebe para fazê-la, nenhum hospital recebe para fazê-la. Então, hoje, assim, alguns hospitais, através de projetos de pesquisa, como o INCA no Rio,
o ICESP em São Paulo, fazem isso, mas o Estado ajuda bancando. Perfeito. Tá? Tá no desenvolvimento de uma plataforma aqui agora no Hospital do Câncer de Mato Grosso, uma plataforma nova que chegou, que também está sendo, eu estava até conversando com uma das pessoas que estão participando desse processo de implementação lá, mas vai ter que ser bancado, entendeu? O paciente vai ter que pagar para fazer até onde me passaram essa informação, entendeu? Então é uma cirurgia ainda que tem que ser paga para você fazer. Eu acho que para o nosso público entender essa questão, no começo essas coisas novas são bem mais caras, né? Com o tempo que entrem outras empresas, vai caindo algumas patentes, mais investimento, como você usou várias plataformas, isso vai barateando. E também o gestor vai entender numa situação que é sempre mais crítica no início da introdução de uma nova tecnologia. Parece caro, mas os benefícios são tão grandes, né, Rafael? Por exemplo, cirurgia de vesícula videolaparoscópica. No começo também era tudo dessa maneira, difícil as liberações, não estava no rol da ANS, mas o paciente tem menos chance de complicações. O paciente fica menos tempo internado, volta mais rápido para sua casa, gasta menos insumos para a cirurgia. E aí, com o tempo, fica mais barato e acaba sendo vantajoso. Imagino que nos próximos anos, torcemos para que sejam curtos próximos anos, seja essa compreensão e a tecnologia esteja disponível para toda a sociedade, não só para aqueles mais abastados financeiramente. Só a gente fazer uma comparação, né? No intervalo que nós estávamos falando das nossas regiões, eu estava falando de Ponta Porã, na minha infância, boa parte da juventude, para se fazer um raio-x, tinha que andar 250 quilômetros, tá? Estrada de chão. Tinha que vir a Dourados. Hoje já só dá 200, porque diminuiu lá o caminho, né? Mas antes, na estrada de chão, fazendo curva, era 250 quilômetros para chegar a Dourados, aonde tinha um aparelho de raio-x. Se tivesse alguma coisa a mais, era Campo Grande. Então, quem chegava em Dourados nem voltava para Campo Grande, já ia direto Presidente Prudente, São Paulo, tá, para ir fora. Então, era uma viagem, muitas vezes, fazer um exame. E não sou tão velho assim. Estou falando aí dos anos 70. Não tinha essa dificuldade. Hoje tem aparelho de raio-x até nos distritos. Então tem toda essa questão. Acho que a evolução, né? Dá para a gente ter mais ou menos uma dimensão com a velocidade que a gente está? Será que daqui 10 anos já popularizou? Porque hoje nem os planos de saúde cobrem, né? E, inclusive, professor, a gente pode até fazer um comparativo com o início aqui no estado de Mato Grosso. Já houve uma mudança, doutor, para as pessoas poderem já se organizarem e terem esse panorama, mesmo que breve? Eu sempre falo assim, todo ônus traz um bônus, né? Então, assim, quando você fala em nível de saúde pública ou de saúde suplementar também, vou fazer um investimento, uma plataforma robótica é cara, a manutenção do robô é cara. Sim. Só que você tem outros ganhos. Você pode operar um paciente, fazer regime ambulatorial de hospital dia. O que é isso? Você opera o paciente de manhã da alta à tarde. Você diminui o uso de soro, o uso de analgésico, o tempo de internação hospitalar, todos os outros insumos que englobam a internação hospitalar. O paciente retorna de forma mais precoce para o seu leito familiar, para a sua casa, para o seu ambiente que você está habituado. A taxa de transfusão sanguínea e perda sanguínea é bem menor, a preservação de estruturas nobres também é bem melhor, né? E isso proporciona ganhos secundários, que no final vai gerar economia, tá? Tem um trabalho nos Estados Unidos que no início, há uns 8 anos atrás, eles fizeram um trabalho comparando qual que era o custo da cirurgia de próstata, robótica, laparoscópica e aberta. A diferença era muito pouco, isso há 8 anos atrás, isso já está muito similar hoje. Entendeu? E a tendência é que se inverta esses custos, entendeu? Devido justamente esse potencial que a cirurgia minimamente invasiva tem de proporcionar um ganho secundário em relação ao retorno mais precoce dos pacientes até o trabalho. Sim. A partir do momento que a pessoa opera e fica parada, ela se torna improdutiva. Isso até em nível de previdência, tanto privada quanto previdência nacional, isso é impactado. Claro. Então, nós temos que abrir a mente, nós conversarmos com a classe política e tentar justamente fazer eles focarem nesses ganhos que vêm secundários.
É importantíssimo. E tem uma pergunta que eu gostei aqui, que é a Fabiane que pergunta, Marcela, é um assunto que me interessa, ela está se programando para uma cirurgia, mas eu fiquei na dúvida porque o urologista está falando, as mulheres também podem fazer cirurgia robótica, doutor? A Fabiane ficou em dúvida aqui. Legal. Não só podem, como devem. Assim, hoje nós estamos... No começo de dezembro eu fiz uma cirurgia de uma mulher, que era uma lesão de rim, um tumor de rim, era uma mulher. Uma lesão de 4 centímetros, graças a Deus, saiu super bem, a paciente está super bem, super satisfeita. Essa plataforma, a cirurgia robótica independe de sexo, tá? Ela pode ser, inclusive, em crianças, ela já está em desenvolvimento também, já está aprimorando cada vez mais, então, provavelmente, isso vai expandir para todas as idades, independente de sexo. Rafael, e qual que é a interação do cirurgião com o robô? Porque até agora só estamos falando do robô, né? Não vamos mais precisar do cirurgião? Vamos falar de Matrix. Será que a IA vai atuar aí com o robô, doutor? E esse é o grande... que os pacientes sempre perguntam, mas doutor, quem que vai me operar? É você ou o robô? Entendeu? Na verdade, a relação do robô com o cirurgião é a relação mestre-escravo. Entendeu? Então, como que funciona? Nós temos Repete isso aí, fazendo favor. Rafael. Mestre e escravo. Na verdade, o robô é um escravo do cirurgião que está lá. O cirurgião que vai fazer os comandos. Sim. Bem obediente. Bem obediente, né? Então, assim, você tem uns componentes que o cirurgião senta no console e nesse console ele fica guiando os passos do robô. Mais ou menos como se fosse um videogame, você controlando o carrinho, ou o Pac-Man lá, entendeu? Vai para a direita, para cima, para a esquerda. Você que vai fazendo esse comando, tá? E o que eu acho muito, muito bacana nesse contexto, né? A tecnologia robótica veio também para ter mais alguns ganhos, tanto para o paciente quanto para o cirurgião. Para o cirurgião, você opera uma posição mais ergonômica, ou seja, você fica bem mais confortável. Você tem filtro de tremor nas plataformas robóticas, que o tremor você pode ter, às vezes é essencial. Você tem controle do aperto das estruturas, então mesmo que você tente forçar o tecido, o robô ele tem um limite de pressão que você faz, entendeu? Você tem uma visão tridimensional, que é uma visão em 3 dimensões, que você consegue ter uma visualização bem mais formidável das estruturas. E você tem principalmente, na fase reconstrutiva da cirurgia, que é para fazer a sutura, que é um dos maiores desafios da cirurgia minimamente invasiva, você consegue fazer com mais liberdade, com mais autonomia. Por quê? Os braços robóticos ele tem mais movimentos que a mão humana. Você consegue fazer movimentos mais precisos, mais articulações. Isso, que são os endo-wrist, que são as articulações dos punhos do braço articulado. Então, isso é fenomenal. É realmente uma tecnologia que veio para ficar e vai se consolidar cada vez mais. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, 90% das cirurgias são feitas por plataformas robóticas. Que informações ricas essa tarde, hein, João? Verdade. Sabe que é uma questão que a nossa construção da ideia do robô é industrial e ela sempre ouve os produtores de filme, tá? Contra a questão da máquina na relação do trabalho. Então, a nossa ideia inicial de robô é que ele vai dar choque, que ele vai dar errado, que vai fazer um punhado de coisas. Os pacientes... Que ele vai explodir em algum momento, né? Vamos pegar lá, tempos modernos, o milho do Charlie Chaplin na boca, passando toda hora, tá? O monstro e o doutor e o monstro, tá? Essa ideia, quando as pessoas que vão ser operadas, elas perguntam se pode acontecer isso, pode acontecer um choque, acontecer um erro, alguma coisa? Pergunta assim, quando você está fazendo o treinamento para fazer um cirurgia, ocorrências que possam ocorrer. Só que o robô, para você ter ideia, quando você está operando, se você tira a cabeça do campo visual, que você está na visão binocular, o robô já para automaticamente. Ou seja, você teve uma distração, ele vai travar onde ele está ali e ficar quietinho. Entendeu? Então, assim, é um equipamento muito seguro. Muito seguro mesmo. Então, Rafael, realmente não tem risco nenhum? Não. Assim, existem riscos, tanto que a gente estuda complicações, como solucionar complicações que ocorrem. Teve uma queda de energia, ele tem bateria, ele vai ficar um tempo funcionando até você fazer a desdocagem, entendeu? Então tem todo um indumentário, foi pensado todas as nuances que podem ocorrer durante a realização de um procedimento cirúrgico. É um procedimento extremamente seguro. É como voar de avião. Né? O avião não é muito seguro, mas às vezes pode acontecer algumas nuances. Há o risco. E se acontecer alguma coisa, o cirurgião tem que estar preparado para assumir o controle fisicamente da situação, né? Como
acontece nas cirurgias videolaparoscópicas, né, Rafael? O que acontece geralmente? Você tem que ter um tempo para tirar o robô do paciente e aí você fazer uma abordagem cirúrgica de forma tradicional. Sim. Ou por corte, ou você continuar por videolaparoscopia também, que é a cirurgia dos furinhos, utilizando outros tipos de instrumentos. Mas é completamente execuível você... teve alguma intercorrência, você complementa a cirurgia por via aberta ou por via laparoscópica tradicional. Doutor Rafael, eu fiquei aqui curiosa. Só pode trazer detalhes de como foi a sua formação, capacitação, porque eu fiquei aqui imaginando. Fiquei imaginando a sala cirúrgica, como é que fica o robô, como é que fica o paciente, e como é que foi essa formação, as habilidades, o tempo de dedicação até o senhor estar ali realmente apto. Conta pra gente os detalhes. Marcelo, eu costumo falar, apesar de assim, eu não sou tão velho, tá? Eu tô com 43 anos, mas eu passei na minha formação, assim, pelos... os 3 tipos de cirurgia. Eu aprendi muito a cirurgia aberta, que é a cirurgia tradicional. Depois, por interesse, eu migrei muito para a cirurgia videolaparoscópica também. E aí começa o primeiro desafio, porque você tem que treinar bastante, você tem que ver, você tem que operar. Como eu falei, as pessoas veem o bônus, às vezes não vê o ônus, né? Muitas noites em caixa preta, o professor Alberto sabe o que é isso. É você ficar na caixinha olhando pro vidro, dando ponto lá em maçã, dando ponto em tecidos, entendeu? Fazendo treinamento para na hora você estar bem capacitado para fazer. A cirurgia robótica, quando ela chegou, você tem que fazer uma certificação nela. Então primeiro você faz um treinamento, que é na plataforma da indústria, fala, olha, os primeiros passos no robô, você faz lá umas provinhas, você recebe a primeira qualificação. Posteriormente, você vai para um simulador também, faz um treinamento de simulador, você tem que ter pelo menos 60 horas de simulador, entendeu? E depois você vai vendo auxílio cirúrgico, vai começando auxiliando as primeiras cirurgias, começa a entrar em algumas cirurgias, para posteriormente você começar a fazer essas cirurgias. E posteriormente você está liberado para fazer a cirurgia de forma autônoma, de forma sozinha. Lógico que eu sempre falo, em cirurgia não existe lobo solitário. Você tem toda uma equipe, você tem que ter uma equipe coesa, você depende dos seus pares para fazer uma cirurgia. Sem equipe você não vai a lugar nenhum. Então você tem que ter uma equipe muito afinada que vai te proporcionar resultados fantásticos a longo prazo. A equipe é parte fundamental. O seu auxiliar que está lá, às vezes é mais importante do que eu, cirurgião, que estou operando aqui. Se você não tem um cirurgião ou um auxiliar expert que sabe os passos da cirurgia, pode dificultar muito o seu trabalho, entendeu? Você tendo uma equipe coesa, você vai... É como você esquiar ou você voar no céu de brigadeiro. Marcelo, essa questão, essa relação amorosa do cirurgião com o auxiliar ou com auxiliares que tem cirurgia, que a gente tem 2 auxiliares, até 3, né, Rafael? Sim. É um grupo grande, né? Não só em cirurgia robótica, qualquer cirurgia de maior complexidade em todas as áreas médicas, né? A gente costuma dizer o seguinte, que o bom cirurgião merece um bom auxiliar. E um cirurgião que não é tão bom, ele precisa de um bom auxiliar. Perfeito. Tem que equilibrar. Equilibrar. A minha cabeça é matemática. Embora seja da área de humanas, eu faço o pessoal de humanas sofrer. Vou pegar aqui a questão de veículos. Entre uma moto, um carro, um avião, um trem, a gente consegue determinar uma proporcionalidade de segurança. Qual que é proporcionalmente mais seguro, menos seguro. Em termos de cirurgia, dá para fazer isso? Dizer, a cirurgia robótica, ela tem uma segurança maior do que a feita manualmente? Aberta? O termo segurança, não, quando a gente vai usar o termo cirurgia, toda cirurgia a gente tem que fazer de forma segura. Sim. Independente se ela é aberta, laparoscópica ou robótica. Entendeu? Então, o termo segurança, quando a gente usa em cirurgia, ele tem que ser empenhado independente da tecnologia que você está utilizando. Tá? Seja cirurgia aberta, laparoscópica ou robótica. Eu costumo falar que é igual um avião. Não adianta você pegar, dar um jato para um cara que é inexperiente. Sim. O piloto que está ali atrás é uma peça fundamental em todo o processo. Tá? Mas independente da tecnologia que você esteja usando, a segurança ela tem que participar em todos os estágios do tratamento cirúrgico, independente se é uma cirurgia aberta, uma laparoscópica pura ou uma cirurgia robótica. Vamos falar então em termos de recuperação. Recuperação, sim. Aí vem um grande benefício. Sim. A cirurgia robótica, quais são os principais benefícios dela hoje? Primeiro, ela dá menos dor no pós-operatório. Segundo, ela dá menos sangramento. Tá? Terceiro, ela proporciona uma recuperação mais rápida. E isso vem com aquele fato que eu falei de um retorno mais precoce do paciente
as atividades dele do cotidiano, tá? E proporciona resultados funcionais também bem bacanas, bem superiores. Eu vou falar no caso da prostatectomia radical, que é uma cirurgia que é do nosso cotidiano, que é a cirurgia do câncer de próstata, que é o grande medo que os homens têm. Ah, doutor, eu vou ficar perdendo urina, a questão da função erétil, não vou mais namorar. A robótica proporcionou um ganho substancial nessas questões funcionais, sem deixar de pauta o primeiro objetivo, que é o tratamento oncológico, que é a cura da doença. Mas se você conseguir preservar estruturas nobres, deixar o paciente continente, curado, e ainda mantendo relação sexual no pós-operatório, isso é muito bom. E a robótica realmente entrega melhores resultados em relação à cirurgia aberta e à cirurgia videolaparoscópica tradicional. Doutor Rafael, caminhamos para os minutos finais. Eu vou colocar aqui a última pergunta do Júlio César, que ele diz, doutor Rafael, falando dos auxiliares, a anestesia para uma cirurgia robótica é convencional ou tem alguma particularidade? Abraço aqui do Júlio César. É o Júlio César goleiro? Exatamente. Esse cabra aí é pergunta bacana, né? Inteligentíssima. Então, a cirurgia videolaparoscópica, toda cirurgia videolaparoscópica tem que ser realizada com anestesia geral. Por quê? Para nós entrarmos na cavidade abdominal, nós temos que colocar um gás, entendeu? Então, esse gás infla a barriga, porque nós temos um espaço virtual. A gente tem que distender o abdômen para conseguir trabalhar lá dentro. Então, com anestesia geral, nós conseguimos um controle melhor. Às vezes nós fazemos um bloqueio espinhal associado, uma raquianestesia ou uma peridural, ou às vezes, só com anestesia geral, a gente faz um bloqueio nos locais onde foi inserido, faz uns bloqueios anestésicos locais, também tem excelentes resultados para os pacientes. Mas a anestesia é sempre geral, mas assim, a anestesia geral, quando bem conduzida, é uma anestesia muito tranquila, tá? Aliás, está programado aí para as próximas semanas, no nosso quadro aqui, Saúde e Longevidade, nós vamos falar sobre a segurança da anestesia geral, que tem um folclore, tem uma cultura, um medo no brasileiro sobre a anestesia geral. É um dos nossos próximos temas. Olha, tem muita gente que já vai se interessar. Eu sou dessa que tem um medo, mas conversando com os médicos, teve um colega, não vou me lembrar o nome, que veio aqui e eu disse para ele, eu tenho medo, né, aquela aflição, tô prorrogando aí uma cirurgia por conta disso. Ele, Marcela, não pense assim. A cirurgia geral é a segurança, é o cinto de segurança, é o airbag. Então, é justamente para aumentar a segurança. E ficou muito forte. Essas duas expressões que ele usou comigo já me deixou mais segura e a gente vai trazer os detalhes, porque, infelizmente, hoje não há tempo para mais nada. Eu quero agradecer ao Dr. Rafael Amaral. Não é a primeira vez que nós conversamos e sempre contribuindo, sempre mostrando um talento matogrossense, muita responsabilidade no que faz. Então, doutor, um excelente ano para o senhor. Volte mais vezes, que a gente coloque esses assuntos que o senhor aborda muito bem na mesa, porque eu tenho certeza que a gente está contribuindo e muito com a nossa audiência e esse é o nosso objetivo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho de saúde, de tecnologias e principalmente numa bancada qualificada, com uma audiência tão qualificada que vocês têm, nós podemos levar um pouquinho dessa informação para a população mato-grossense, a fim de que eles ficam mais sábios para tomar a decisão em relação à conduta que ele deve tomar, sempre conversando com o seu médico, tomando a conduta juntamente com a sua família. Agradeço muito. Leve meu carinho, a doutora Bruna Guest, também muito competente, sua esposa, portas abertas para esse casal de médicos que fazem tão bem a nossa saúde, não, doutor? Muito, muito. Uma dupla que traz, assim, uma possibilidade enorme de bons tratamentos, né? Rafael, seu Instagram para o nosso público que queira trocar mais informações para você, eu estou no Instagram, @RafaelDRAmaral. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, lá tem alguns vídeos falando sobre cirurgia robótica, de outras modalidades de tratamentos que nós fazemos também. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. E eu agradeço mais uma vez ao professor Adalberto, a Marcela, o João, pelo excelente papo aí à tarde e estamos à disposição. Qual é o nome da profissional que te acompanha? É a Gabriele. Gabriele, obrigada aqui pelas imagens, pelo profissionalismo. Doutora Adalberto, eu sempre digo, mas eu faço questão de repetir, o senhor é uma simpatia, competência em pessoa. Obrigada por mais uma sexta que foi incrível, de muito conhecimento. Eu é que agradeço, saio daqui mais alegre do que eu já cheguei. Né? Porque revi você, o João, e um bate-papo super agradável com o meu amigo Rafael. Aproveitando, Rafael, mandar um abraço para o professor José Alberto Alves, que foi a grande liderança para a formação, para a criação dessa residência em urologia, do qual você fez parte como residente, como aluno, e hoje você é preceptor, professor, está formando
novos profissionais de alta qualidade, como ontem foi o encerramento, a formatura do Dr. Guilherme. Isso, né? isso. Uma nova geração que vem aí, Pujante, né? Pujante. Aproveitar hoje, mandar também um abraço para todos os quase 60 ou um pouco mais de 60 novos residentes que fizeram ontem o fechamento, o encerramento, a festa, a cerimônia de encerramento da sua formatura de residência na Universidade Federal de Mato Grosso. Imagina o estado de Mato Grosso sem esses 60 novos especialistas. Doutora e fazendo Adalberto, isso há quase 30 anos. Não quero interrompê-lo, mas senão a rede vai derrubar a gente e eu preciso do seu tchau. Eu preciso saber se o senhor vai na Água Vermelha e a gente precisa se despedir, senão o Bocardi vai tocar a gente. Depois do meu consultório, Várzea Grande, me espere. @ doutora Adalberto Novaes, para nós trocarmos mais informações, batermos mais papo. Um excelente final de semana para o nosso ouvinte CBN. Obrigada, doutor. E assim a gente vai se despedindo. Me desculpem acelerar.